Olá pessoal, hoje nesse nosso vídeo enquete eu perguntei para vocês e vocês escolheram. A pergunta que ganhou é: se o universo é infinito, por que o céu noturno é escuro? Esse é o conhecido paradoxo de Olbers e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Antes disso, não se esqueçam, se vocês ainda não fizeram isso, de se inscrever no canal, deixar o seu like, amassando o professor Marcelo. Se vocês ainda não baixaram o meu e-book grátis, é só ir na minha conta de Telegram, t.me/Marcelo Glazer, e vocês podem baixar, porque esse livro é preâmbulo para uma grande surpresa que vai acontecer em breve, ok? Fiquem ligados. Muito bem. Então, essa ideia é muito interessante, né? Se o universo é infinito, por que a noite é escura? Essa é uma ideia que já era parte dessa conversa sobre o universo, sobre as estrelas, sobre o tamanho do universo, há centenas e centenas de anos. O próprio Johannes Kepler, que é um dos meus grandes heróis na ciência, já tinha se perguntado sobre isso também, e até o Edgar Allan Poe, aquele grande escritor gótico americano, poeta e escritor de contos absolutamente incríveis, também se perguntou sobre isso e até sugeriu parte de uma solução, ok? Mas o paradoxo ficou mais conhecido porque o Heinrich Olbers, um alemão que viveu entre 1758 e 1840, se eu não me engano no ano de 1823, escreveu sobre isso de uma forma bastante mais clara. Então, a pergunta é a seguinte: se o universo é infinitamente grande, se o universo é homogêneo, ou seja, se ele é igual, em média, em todas as direções, é óbvio que quando a gente olha para uma parte do céu, tá lá as Três Marias, aí olha para lá, não, mas ali está o Cruzeiro do Sul. É óbvio que nessas pequenas dimensões, nessas regiões finitas aqui pertinho da Terra, o universo não é homogêneo. Mas quando você começa a olhar para regiões cada vez maiores e tirar a média, a ideia da homogeneidade é que o universo fica aparentemente o mesmo em todas as direções, contanto que você olha para um volume suficientemente grande, ok? E a terceira suposição é que o universo seja estático. Então, o Olbers falou o seguinte: se o universo for infinitamente grande, se ele for homogêneo, igual em todas as direções, em todos os lugares, né? Em todas as direções seria isotrópico, mas se o universo é homogêneo, ele também é isotrópico. E 3, se o universo for estático, ou seja, se ele não mudar no tempo, então a gente deveria concluir o seguinte: se o universo é infinito, em qualquer direção que a gente olhar para o céu, vai ter uma estrela. E se houver uma estrela em qualquer direção que a gente olhar para o céu, de noite, quando não tem mais o sol, essas estrelas deveriam cobrir o céu inteiro e, portanto, o céu noturno deveria ser claro. Não deveria nunca haver noite, a escuridão da noite, pelo menos, né? Esse é o paradoxo. E as pessoas quebraram a cabeça durante um tempão tentando entender o que esse paradoxo está escondendo, né? Porque realmente é uma questão complicada. Então alguns dizem, talvez o universo não seja infinito. Se ele não for infinito, se ele for um universo finito, então você não vai ter um número infinito de estrelas. Então vê que esse paradoxo de Olbers, ele está brincando um pouco com essa ideia de infinitude, que aliás é um tema que a gente já analisou aqui num dos vídeos do canal, né? Porque infinito é mais uma ideia do que realmente uma coisa que a gente pode ter certeza que esteja realizada na natureza. Mas vamos supor que o universo seja efetivamente infinito, ou seja, se você caminhar numa direção, você nunca vai voltar ao seu ponto de partida. Se o universo fosse uma bola, né, se você caminha numa direção, você volta ao seu ponto de partida. Feito, aliás, quando a gente viaja pela Terra. Lembra, pessoal, o Vasco da Gama fez a viagem de circunnavegação da Terra? Pois é, já então se sabia, né, no século XVI, que a Terra é esférica, ou seja, nesse caso, você teria um universo finito. Mas a ideia do universo infinito é a ideia que hoje pega mais, né? A ideia de que aparentemente o universo é mesmo infinito dentro da precisão
das nossas medidas atuais. Ou seja, infinito nas 3 direções espaciais, certo? Norte e sul, leste e oeste, para cima e para baixo. As 3 dimensões em que a gente pode se locomover. Então, supondo que o universo seja infinito, a finitude do universo não vai resolver esse problema. E o universo é homogêneo ou não é homogêneo? Porque pode-se imaginar um universo em que existam mais estrelas aqui do que ali, e se você não tiver uma homogeneidade, então, obviamente, o universo não precisaria ter essa clareza toda à noite, né? As estrelas não iam cobrir todo o espaço e, portanto, você não ia precisar se preocupar com esse paradoxo. Só que, pensa na praia, né? Quando você vai na praia de longe, né, a praia parece um contínuo, né? Mas de perto você vê que são grãozinhos de areia, né? Então a ideia é a seguinte, o universo é meio assim, se você vê a praia muito de longe, né, muito de longe, mesmo que a praia esteja cheia de gente, vai parecer meio igual. Mas quando você começa a chegar mais pertinho da praia, você vai, olha lá, tem um cara ali jogando vôlei, tem um outro jogando chute-vôlei, um está tomando banho de sol, o outro está embaixo da barraca. Então você começa a ver essas variações locais, mas no geral, de longe a praia é igual em todas as direções, pelo menos uma praia na região sul do Rio de Janeiro no verão, cheia de gente antes da Covid, claramente, né? Bom, então, o universo infinito? Parece que sim, segundo as verificações mais atuais da astronomia. O universo homogêneo? Sim. Esse daí faz parte do princípio cosmológico que diz que o universo, em média, é igual em todas as direções. O universo é estático? Até 1929, todo mundo achava que o universo era estático, ok? Tinha um cara, algumas pessoas, na verdade, um na Rússia, chamado Alexander Friedman, e o Georges Lemaitre na Bélgica, e o Arthur Eddington na Inglaterra, que falavam do universo que variava no tempo, mas o próprio Einstein não acreditava nisso, ele achava que o universo era estático. Então, realmente, o universo que é infinito, que é homogêneo, que é estático, o céu deveria estar super claro 24 horas por dia, dia e noite, não teria aquela coisa da escuridão noturna. E agora, como resolver esse problema? Então, uma das soluções que foram propostas no passado, que não funciona, é a seguinte: supostamente as estrelas, elas nascem, vivem e morrem. Então, se as estrelas morrem, talvez tenha menos estrelas do que tinha antes, então, por causa disso, vai ter alguns buraquinhos nessa escuridão noturna. Só que, em média, você tem estrelas que morrem, estrelas que nascem, e quando a gente olha para o universo como um todo, dada a homogeneidade dele, esse número a gente não sabe exatamente se é igual, mas não é muito diferente, ou seja, a proporção de morte e de nascimento não é muito diferente, portanto, essa não é uma solução muito boa. A finitude da idade das estrelas. Então a solução veio em 1929, quando o americano Edwin Hubble descobriu que o universo está em expansão. Por que o universo em expansão resolve o paradoxo? Resolve o paradoxo pelo seguinte, que uma das consequências do universo da expansão é o chamado efeito Doppler. O efeito Doppler, vocês conhecem o efeito Doppler sonoro. A ideia é a seguinte, se você está dirigindo numa estrada e passa um caminhão que está vindo na direção contrária à sua, então você está indo para cá, o caminhão indo para lá. Se o caminhão toca a buzina, você vai ouvir a buzina subir de tom. Isso daí é uma mudança da onda de som que fica com frequências mais altas, então a onda é encurtada, vamos dizer assim, é meio que achatada na sua direção. Se, por outro lado, o caminhão está indo na mesma direção que você, mas te passou e tocou a buzina, você vai ouvir um ou seja, você vai ouvir uma mudança na frequência mais para baixo, ou seja, um comprimento de onda maior dessa onda de som. É como se a onda de som fosse uma espécie de acordeon, entendeu? Se está chegando perto de você, ela encurta, se está se afastando, ela aumenta, e esse aumento da distância entre as cristas da onda, do comprimento de onda, leva a uma queda da frequência, que é essa mudança de tom para um tom mais grave quando o objeto está se afastando de você. Esse mesmo efeito Doppler se aplica à luz. Okay? A luz é igualzinha. Se você tem uma fonte de luz que está se afastando de você,
essa luz, comprimento de onda dessa luz está mudando, mesmo que a velocidade da luz continue sendo a mesma, de 300 mil km por segundo, o comprimento de onda dessa luz está aumentando, ou seja, volta para o acordeão ali, essas cristas estão ficando cada vez mais distantes umas das outras, e isso leva a uma modificação da luz. Agora, quando você olha para a luz, você vê uma coisa muito interessante. A luz visível, a que a gente vê com os nossos olhos nus, vai do vermelho ao violeta, certo? Bom, a cor vermelha, qual é a diferença entre o vermelho, o amarelo, o verde, o azul, o violeta? O que é diferente é o seguinte, moçada, é que quando você vai do vermelho para o violeta, o comprimento de onda encolhe. Ou seja, você tem um comprimento de onda menor, uma frequência maior. Então, se você tem uma fonte de luz que está se aproximando de você, vamos dizer que ela seja amarela, você vai ver ela mais azulada. Se essa fonte de luz está se afastando de você, você vai ver ela mais avermelhada. Então esse é o efeito de desvio para o vermelho de uma onda de luz. Desvio para o vermelho porque ela vai ficando cada vez mais avermelhada, cada vez com um comprimento de onda mais longo. Quando esse comprimento de onda continua aumentando, o que acontece? Ele vai do vermelho para o infravermelho, do infravermelho para o micro-ondas, micro-ondas para ondas de rádio. Do infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, a gente não enxerga mais. Então essa fonte de luz que está se afastando da gente, que está muito longe, vai ficando invisível. Então a cosmologia moderna, que fala da expansão do universo, resolve o paradoxo de Olbers, porque as fontes de luz, as estrelas, as galáxias, os quasares distantes, que estão se afastando com uma velocidade proporcional à distância, ou seja, quanto mais longe, mais rápido essa velocidade de recessão, estão ficando invisíveis. Portanto, um universo expansão, mesmo que seja infinito em tamanho, mesmo que seja homogêneo, que a distribuição das estrelas das galáxias seja a mesma em média, não vai ter um céu noturno brilhando, porque as luzes se apagam à medida em que elas se afastam da gente, ok? Então, a cosmologia moderna, a expansão do universo, resolve esse paradoxo de Olbers, e é por isso que mesmo que a gente habite um universo infinito, a gente pode dormir de noite, num escurinho, porque as estrelas não estão todas brilhando ao mesmo tempo pertinho da gente. Ok, moçada? É isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deem o seu like e fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. Até daqui a pouco. Um abração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.